Bom dia, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, como vocês estão? Aqui estamos nós mais uma vez, graças a Deus despertados para mais um dia. Aqui alegremente estamos para testemunhar que o Senhor nos deu mais um dia. Nós aqui despertamos e mais um dia nós despertamos com saúde, graças a Deus. A palavra de Deus nos encoraja a darmos graças por tudo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Uma das maneiras de nós, desde cedo, estarmos aqui praticando a vontade de Deus é por meio de nós darmos graça, nós termos um coração grato, entendermos que nós devemos ao Senhor. Em tudo dai graça. Essa palavra em tudo dai graça. Essa palavra ela nos leva para uma direção de que diante de tudo que nós estivermos experimentando, tudo aquilo que é possível a vida humana experimentar, nós precisamos ter esse coração de gratidão. Eu espero, meu querido amigo, irmão, minha querida amiga irmã, que nessa manhã você esteja bem, que você esteja cheio de esperança, que você esteja cheio de vigor no teu espírito, que na sua alma você esteja animado para contar mais esse dia. E sempre te lembrando que um dos motivos de nós estarmos com este ânimo, com esse entusiasmo, é porque nós cremos que nós estamos contando os nossos dias diante dos olhos do Senhor. Nós estamos aqui desfrutando o sermos salvos. Nós estamos diante de alguém, nós estamos aqui pequenos, fracos, frágeis e mortais. Nós estamos aqui contando os nossos dias diante daquele que é o Eu Sou, o soberano dos reis da terra, falando em um termo onde nós podemos trazer para a nossa realidade humana algo que nós podemos compreender melhor. Nós somos os pequenos existindo diante de alguém grande que está para nós. Pode até parecer simples essa maneira de falar e essa maneira de perceber, mas o resultado disso que eu tenho experimentado, e eu quero crer também que essa é a sua experiência, isso tem nos trazido tanta paz, tanta alegria, isso tem levado embora as crises existenciais, isso tem nos deixado animados, sabermos que pequenos estamos diante de alguém grande que está para nós. E esse alguém grande que está para nós não é outra pessoa a não ser o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que desceu para estar conosco por meio do teu Santo Espírito e poder habitar a nossa pessoa e influenciar a nossa pessoa lá dentro do nosso espírito humano. Esse Deus, ele veio fazer morada. E nesses dias nós estamos aqui alegres por comentarmos sobre a nossa experiência de salvação. O nosso anelo aqui não é defendermos a doutrina da salvação, não é verdade? O que nós realmente estamos querendo aqui, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é testemunhar da salvação de Deus que alcança o homem. Olha só o que foi falado a promessa do Senhor Jesus para os seus discípulos é que ele viria para os seus discípulos. Viremos para ele e faremos nele morada. O que é a experiência de salvação? É esse Deus, ele vir
para dentro do espírito do homem. A Bíblia fala que Deus é espírito. E onde Deus habita no homem? Dentro do espírito humano. E a promessa do Senhor é: e viremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor falou essa palavra com os seus discípulos, falando desta condição, desse estado que ele se encontraria após a sua crucificação, após 3 dias ele ser ressuscitado, e depois que o Senhor Jesus foi ressuscitado, a palavra de Deus nos diz que ele se tornou espírito vivificante. Hoje, a experiência de salvação, meu amigo irmão, minha amiga irmã, a experiência de salvação é o homem ser habitado pelo o Espírito que dá vida. A Bíblia fala que, Paulo falando aos Coríntios, que aquele que se une ao Senhor se torna o mesmo Espírito com ele. Ou seja, naquele dia que o Senhor Jesus ele veio, que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo, veio habitar o nosso espírito. A Bíblia fala que naquele momento nós nos tornamos homens espirituais. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, fala que aqueles que receberam, versículo 11 e 12, vale a pena você conferir, aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A experiência de salvação, meu amigo irmão, minha amiga irmã, quando nós falamos sobre a salvação, não no sentido da doutrina, mas no sentido da, da nossa experiência, a salvação é você ser habitado por Deus. E porque você agora se tornou habitação de Deus, você se tornou um homem espiritual, você se tornou um novo homem. A Bíblia fala que, como ser humano, nós gozamos deste privilégio de termos dois nascimentos. Quando eu nasci de meus pais, eu me tornei um homem. A Bíblia fala que o nascido da carne é carne e o nascido do espírito é espírito. Como ser humano, meu amigo irmão e minha amiga irmã, nós gozamos deste privilégio de termos dois nascimentos. Quando eu nasci de meus pais, eu me tornei um homem, eu me tornei um ser humano. Mas naquele dia que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo, veio habitar dentro do meu espírito, e que eu me tornei essa habitação de Deus no meu espírito, que a palavra de Deus nos mostra essa direção, naquele momento eu me tornei um novo homem. O que é um novo homem? Um novo homem é esse que nós falamos, que é um salvo. Qual é a diferença, qual a diferença entre um ser humano salvo e um ser humano não salvo? O ser humano que ainda não experimentou a salvação é aquele que nasceu de seus pais, mas o seu espírito está vazio. Não existe ninguém habitando no seu espírito. E o salvo é aquele a quem se tornou a habitação de Deus, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, por meio do Espírito Santo, habitou dentro do espírito do ser humano, o regenerando, fazendo com que ele experimente um novo nascimento. Hoje nós somos nascidos de Deus. O nascido da carne é carne, o nascido do espírito é espírito. E hoje nós somos um homem espiritual. Nós somos um novo homem. Aí existe a diferença entre um salvo e um não salvo. Aí agora, meu amigo irmão e minha amiga irmã, entra a nossa experiência de fé.
Hebreus capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. Aí a palavra de Deus tem uma promessa que foi feita pelo profeta Joel, que hoje está registrada no livro de Atos, que acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Santo Espírito sobre toda a carne. Agora, essa experiência de ser salvo e não salvo é muito subjetiva. Eu trago para a minha experiência, eu olho para a minha experiência, eu existo debaixo dessa realidade. A palavra de Deus fala que o Espírito, Deus, ele derramou do teu Santo Espírito sobre toda a carne. Olha, é uma questão até mesmo de escolhas. É uma questão de talvez deixar-se perceber. Se a palavra de Deus diz que Deus, nesses últimos dias, derramou do teu Santo Espírito sobre toda a carne, puxa, eu trago isso para a minha experiência, eu trago isso para a minha vida. Sobre quem Deus derramou o seu Santo Espírito? Ele derramou o seu Santo Espírito sobre a vida de toda a carne. Mas eu quero convergir isso à realidade para mim. Deus derramou do teu Santo Espírito sobre toda a carne, mas sobre a minha carne. Tá vendo, meu amigo irmão e minha amiga irmã? Como filhos de Deus, a gente goza dessa intrepidez. A palavra de Deus, ela tem um convite para o ser humano a nós nos aproximarmos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em uma ocasião oportuna. Então, hoje nós estamos falando aqui sobre a questão do salvo e não salvo. Qual vai ser a sua escolha? De qual lado você vai estar, meu amigo e irmão? A palavra de Deus diz que nos últimos dias o Senhor derramou do teu Santo Espírito sobre toda a carne. Eu quero carinhosamente e respeitosamente te fazer uma pergunta. O Senhor, ele derramou do teu Santo Espírito sobre a sua vida? Agora nós precisamos usar a fé. A fé é a firme convicção de fatos que se não veem, daquilo que se espera. Então, nós precisamos usar a fé. Eu te encorajo nessa manhã, meu amigo irmão e minha amiga irmã, a passar a existir como um salvo. Tome posse das verdades de Deus, elas te fazem bem. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos fazer bem, de nos trazer saúde. É esse ser saudável que ele consegue se alegrar diante de Deus. Por que que a palavra de Deus tem a intenção de nos trazer saúde física, emocional e integridade espiritual? Porque é esse nosso ser que tem um espírito, uma alma e um corpo que está sendo levado à presença de Deus. Ele está sendo, ele está sendo apresentado. A palavra de Deus também mostra uma direção que toda a congregação do Senhor, ela se apresenta diante de Deus, mas de uma maneira voluntária. Assim como o sol, ele apresenta voluntariamente, né? E aí ele faz com que o dia aconteça. O Senhor também, ele aparece para nós todos os dias. A Bíblia fala que por meio da misericórdia de Deus, que não tem fim,
que se renova a cada manhã. O Senhor se apresenta para nós também como o sol da justiça. E o que nós realmente precisamos fazer é só existirmos e percebermos que estamos existindo na presença de Deus. Nós não temos que fazer tantas coisas. Nós apenas precisamos deixar-se viver como um salvo. O que nós precisamos fazer é ter essa disposição de deixar-se existir como alguém que nasceu dos seus pais, se tornou carne. Mas como existirmos também como alguém, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o ser salvo, não segundo a doutrina, mas segundo a experiência, segundo a nossa prática, é você existir como alguém que nasceu dos seus pais, mas como alguém também que nasceu de Deus. Porque nessa manhã eu quero crer que esse problema já foi resolvido. Cada um de nós que estamos aqui nesse grupo não temos nenhuma dificuldade de crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é um fato, já é uma matéria dada. Nós já fomos catequizados, nós já fomos evangelizados, nós já passamos dessa fase de não crer, essa fase de não crer, isso já ficou para trás. Cada um de nós que estamos aqui nesse grupo gozamos deste privilégio de mais a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Vale a pena ler todo o capítulo 1 do Evangelho de João. Tem muitas coisas que nós até não entendemos muito ainda, mas nós estamos aí avançando na direção. O Evangelho de João é o evangelho mais complexo que existe, mais rico na minha experiência. Mas então, meu amigo irmão, exista como um salvo. Não abra mão da sua salvação. Exista como um novo homem, habitado pelo próprio Deus, por meio de Cristo, chegando até nós por meio do Espírito Santo. Não viva abaixo desse nível, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Funcione como um salvo. Exista como um salvo. É uma questão de você tomar posse. É como se já está posto à mesa. Agora você só precisa comer. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Naquele dia que o Senhor Jesus Cristo ele foi ressuscitado, ele se tornou o Espírito que dá vida. E agora, quando nós desfrutamos dessa porção do Espírito que dá vida, tão conhecido esse versículo, mas nessa manhã eu gostaria que você se sentisse na presença de Deus, desfrutando de uma alegria indizível, cheia de glória. Eu gostaria de que você, como um salvo em Cristo, se alegre na presença de Deus. E você, como um salvo em Cristo, esteja desfrutando dessa paz de Deus que excede todo o entendimento, que todos os salvos têm o direito de desfrutar dela. Não é um preço, ela não é paz por preço, ela não é vendida por preço. A palavra de Deus é pela graça, a Bíblia fala que é pela graça que sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nessa manhã, eu gostaria que você se encontrasse, meu amigo irmão, minha amiga irmã, neste lugar de paz. E neste lugar de paz, eu gostaria que você espiritualmente se sentisse sentado à mesa com Jesus, eu e você,
sentadinhos à mesa com Jesus. Quando nós comemos o pão físico, nós alimentamos o nosso corpo físico. Mas quando nós comemos a palavra de Deus, nós tornamos a palavra de Deus como pão da vida e água da vida. Nós alimentamos o nosso homem interior, que a Bíblia fala, que é o nosso espírito. Nós não entendemos ainda muito bem essas coisas, mas nós não deixamos de perscrutar as coisas do espírito por falta de entendimento. Podemos até não entender tantas coisas, mas nós fazemos uma escolha de andarmos nesta direção. E nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, eu gostaria que você espiritualmente contemplasse você assentado à mesa, comendo do pão de Jesus e bebendo a água de Jesus. A Bíblia fala que o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão de Deus, o pão, antigamente o pão que desceu do céu foi o maná. Mas o Senhor falou: vocês comeram maná e morreram. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Quem é o verdadeiro pão de Deus que desce do céu? Jesus Cristo. E como que Jesus Cristo dá vida ao homem? Hoje o Senhor Jesus Cristo, ele morreu e ele foi ressuscitado e ele se tornou o Espírito que dá vida. Hoje, o pão de Deus, que é Jesus Cristo, ele consegue nos dar vida, porque ele se tornou o Espírito que dá vida. E como o Espírito que dá vida, hoje ele habita lá no interior do homem. Lembra dessa experiência? O Espírito de Deus nos últimos dias, a promessa do Senhor que nos últimos dias, Deus derramou do seu santo, do seu Espírito sobre toda a carne. E essa não é outra realidade a não ser nós aqui, os que somos salvos, estarmos sendo habitados pelo Espírito que dá vida. A palavra de Deus em Coríntios, Paulo fala com os coríntios, o primeiro Adão, né, ele se tornou alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O salvo, ele é habitado por um poder, que é o Espírito Santo de Deus, que dá vida, faz com que ele vibre, do mesmo jeito que as vitaminas e as proteínas, né? Elas nos fazem vibrar humanamente falando. Espiritualmente falando também, o Espírito de Deus, ele nos faz vibrar, ele nos torna vibrante. E é essa vibração, esse poder que nós recebemos, essa energia celestial que nos faz vibrar como ser humano, porque ela controla todo o nosso ser. A partir do nosso espírito, Deus ele exerce domínio sobre todo o nosso ser, mas de uma maneira gostosa, nos nutrindo. E nessa manhã, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, eu quero que você espiritualmente se perceba na mesa de Jesus, a despeito de qual seja a sua condição nessa manhã. A palavra de Deus tem uma promessa que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A promessa do Senhor para os salvos é: aquele que não poupou ao seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é uma palavra para os salvos nessa manhã, que eu quero crer que é a minha experiência e é a sua, que é a minha condição e a sua condição. Nossa condição nessa manhã, meu amigo irmão, minha amiga irmã, é condição daqueles que foram salvos em Cristo. Nós somos salvos em Cristo. E como um salvo em Cristo, como aquele que é habitado pelo Espírito de Deus, que se tornou a habitação de Deus, por isso está contando os seus dias diante dos olhos do Senhor. Se perceba na mesa de Jesus comendo este pão e bebendo esta água. João capítulo 3, versículo 16 fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na presença de Deus, há farturas de alegria, há delícias para sempre. Na presença de Deus, nós desfrutamos da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Nós não entendemos porque nós vivemos em paz, porque nós estamos em paz. Uma coisa eu já posso te garantir: não é porque tudo dá certo para nós. Não quer dizer que agora eu sou um salvo em Cristo, que eu me tornei um super-homem. Não é porque eu sou salvo em Cristo, é que eu me tornei um anjo. Tem separação. Anjo é anjo, homem é homem. E nós somos homens salvos e desfrutamos da paz de Deus que excede todo entendimento, meu amigo irmão, minha amiga irmã. Não estamos em paz nessa manhã. Não é porque tudo dá certo para nós. Não é porque o nosso céu é céu de brigadeiro. Não é porque a nossa grama é mais verde do que a do vizinho. Não é porque os nossos filhos são melhores que dos vizinhos. Não é porque tudo que nós fazemos prosperamos. Não é porque o nosso carro é melhor que o do vizinho, a nossa saúde é melhor que o do vizinho, nós somos mais inteligentes que os outros. Nós não sabemos explicar porque nós desfrutamos de paz. Porque se nós soubermos explicar porque estamos em paz, não é a paz de Deus. Que a palavra de Deus é clara. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Mas eu posso te falar o que nos deixa em paz como um salvo em Cristo. O que nos deixa em paz como salvo em Cristo é sabermos que nós estamos seguros, independentemente do que nos aconteça. A primeira coisa que um salvo desfruta, a primeira coisa que foi resolvido na nossa vida, quando nós fomos salvos em Cristo, que é uma das coisas que nos dá paz, é nós sabermos que nós nascemos de Deus e que nós estamos em Deus e que um dia nós estaremos com Deus. Essa percepção de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou resolve 99,9% das angústias humanas, das crises existenciais. E como um salvo em Cristo, o apóstolo Paulo declarou: eu tenho vontade de ficar com vocês. Eu tenho vontade de partir para o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa da necessidade, eu ainda vou permanecer com vocês. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, essa sensação e essa percepção, essa coisa real de sabermos que a nossa vida já aconteceu, que essa vida não nos deve nada mais. Nós aqui, juntamente com você, nós queremos dar esse testemunho. Qualquer coisa que acontecer na nossa vida agora não será superior a esse senso de pertencimento a Deus. Com todo o meu coração, com toda a sinceridade possível de existir no meu coração, eu quero te falar, meu amigo, irmão, minha amiga, irmã, essa vida não nos deve mais nada. Qualquer coisa que vier a acontecer conosco não é superior a esse senso e a essa percepção de estar salvo. Você desfrute disso. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Por sua causa, meu amigo irmão, minha amiga irmã, o próprio Deus foi à cruz para morrer por você. E ele fez isso
para passar a eternidade com você. Como um salvo em Cristo, eu estou aqui para dar testemunho da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Os melhores momentos que eu tenho vivido na minha vida foi são quando eu me percebo em paz com este Deus. Quando eu tenho a sensação de que o Senhor está me olhando e de que eu estou aqui me esforçando dentro da minha limitação para estar diante dele. Muitas das vezes eu estou diante de Deus cheio de conflitos, cheio de pavor, cheio de medo. Mas quando eu me percebo diante dele, aí a minha alma ela desfruta de paz, porque eu sei que eu não estou diante de um carrasco. Eu estou diante de alguém que morreu por mim, que tem planos de paz para a minha vida. Eu estou diante de alguém que fez o que é possível fazer para me manter na presença dele. E ainda hoje a palavra de Deus fala que o Senhor ele está debruçado individualmente sobre a vida de cada um de nós, como esse espírito de poder, nos levando a prosseguir nessa experiência de dia a dia estar experimentando o Senhor. Se sinta, meu amigo irmão, na mesa de Jesus nessa manhã como um salvo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quem é este mundo que Deus amou de tal maneira? O salvo, quando lê essa porção da palavra de Deus, ele lê assim, ó. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. O salvo, ele tem essa intrepidez de ler a palavra de Deus assim, tomando posse. Isso aqui é para mim. O que Deus está falando comigo nessa manhã? Deus, o que o Senhor quer me falar? Nós não pegamos, o salvo não pega a palavra de Deus como um livro. O salvo, ele pega a palavra de Deus como boca de Deus falando para ele. Porque Deus amou a mim de tal maneira que deu Jesus Cristo para que, crendo nele, eu não pereça e eu tenha vida eterna. Só que eu já criei no Senhor, eu já recebi o Senhor, eu tenho a vida eterna. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, é assim que o salvo procede, é assim que o salvo vive. Ah, mas isso muitas das vezes é muito utópico. Para alguns pode ser, mas para o salvo, isso traz um gozo indizível, isso traz uma alegria indizível. Isso faz, isso trabalha em meu coração o senso de pertencimento. Eu tenho um dono, eu sou de Deus e Deus, Ele é o meu Deus. Eu estou para Ele. O que para muitas pessoas pode ser utopia, para nós é o abraço do próprio Deus que nos traz alegria, que nos traz paz e que nos traz segurança. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Leia também essa porção da palavra de Deus como um salvo. Porquanto Deus enviou o seu Filho a mim, não para que me julgasse, mas para que eu fosse salvo por ele. Entenda, meu amigo irmão e minha amiga irmã, que como um salvo em Cristo, toda a obra da cruz ela, ela, ela é voltada para a sua pessoa. Se veja lá na cruz, quando Cristo foi até a cruz, você foi um dos motivos que levou Jesus Cristo à cruz. O que motivou Jesus Cristo a morrer na cruz é a minha pessoa e a sua pessoa. Meu amigo irmão, minha amiga irmã, o salvo vive assim. Nós somos alvejados pelo amor de Deus. O amor de Deus, ele nos alcançou. Por isso que o apóstolo Paulo declarou que ele vivia constrangido. O amor de Cristo me constrange. O salvo, ele vive constrangido pelo amor do Senhor.
Então, nós estamos aqui compartilhando não a doutrina da salvação, mas a experiência da salvação. Espero muito que você tenha andado até aqui comigo e nós vamos continuar testemunhando dessa salvação. Então, isso é para hoje, é o que eu gostaria de te falar. O meu anelo é que o Espírito Santo de Deus, ele continue trabalhando em seu coração essa preciosidade e essa riqueza de você olhar a vida a partir de alguém que está em Cristo e que por isso é salvo. Tá bom, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã? O anelo do meu coração é que o Espírito Santo continue falando essa palavra ao seu coração e que ela possa de fato, né, a direção dessa palavra, ela possa fazer com que você se perceba em Deus, desfrutando de uma alegria indizível, cheia de glória. Que essa direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida também possa fazer com que você se sinta em um lugar de paz, da paz de Deus que excede todo o entendimento, que possa estar, o Espírito Santo de Deus está usando essa palavra para que o seu coração também, de salvo, desfrute desse gozo indizível e dessa segurança e desse descanso que a fé ela traz para cada um de nós que somos salvos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deixo a você um forte abraço em Cristo. Amém.